Não, esse vídeo aqui não vai ter introdução, não vai ter nada, até porque praticamente nada do episódio anterior volta nesse aqui, então não é necessário recapitular tanto assim. O que você precisa saber é que a gente vai continuar a luta do Mayuri nesse episódio. Eu acho que até o final desse vídeo aqui eu devo espantar a maior parte dos fãs de Bleach que assistiram esse episódio. Opa, opa, opa! Para tudo aí! Antes de continuar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve aí, dá aquela força pro canal. Afinal de contas, se você mesmo não demonstrar interesse, o YouTube não vai te recomendar de novo. E agora sim, bora continuar pro vídeo. Como eu falei, nesse episódio aqui a gente vai voltar pra luta do Mayuri e vamos permanecer o episódio inteiro nela, né? A gente descobre que o bebê dourado lá, aquela segunda Bankai que o Mayuri tinha conseguido invocar, ela estourou de dentro pra fora porque o Pernida começou a tirar flechas dentro dela, né? E no caso ele se utiliza do seu poder Quincy e ao sair do Bebê Dourado, ele se auto-intitula como Quincy mesmo. O que o Mayuri tenta ridicularizar, né? Tipo, como assim o braço esquerdo do Ryo se denomina Quincy? Mas o próprio Pernida se sente ofendido com isso porque, segundo o Pernida, ele sempre foi um Quincy. E é nesse momento que, se eu não me engano, foi nesse momento, pode ser um pouco mais pra frente, posso estar lembrando um pouquinho errado, mas é nesse momento que o Mayuri ele começa a notar que o Pernida está evoluindo de certa forma, no sentido do vocabulário. De qualquer forma, o Pernida começa a atacar o Mayuri com as flechas dele. Que abro, puxo e solto. E detalhe, essas flechas estão com os nervos do Pernida imbuídos nela. Então, um tiro nessas flechas pode ser completamente fatal e até mesmo é difícil de desviar delas. Porque os nervos, no caso, quando faz a... é levemente engraçado essa parte, porque a flecha, ela desce, só que ao invés de ela cair no chão, o nervo faz uma curva para ela e ela volta pro Mayuri. Então vira um adversário bem chatinho de lidar, o que obriga a Nemo a intervir para salvar o Mayuri, e ele acaba dando um esporro nela, dizendo para ela não agir sozinha por conta própria. Basicamente foi isso que aconteceu, só que logo em seguida eles começam a trabalhar juntos. Afinal de contas, vai ser meio complicado lidar com o Pernida a partir de agora. E qual que é o plano deles? O plano deles é que o Mayuri ele vai ficar planando por cima do chão, ali em volta do Pernida, para espalhar um anestésico nos nervos que estão abaixo. Assim, os nervos vão ficar mais molengas, eles vão parar de funcionar, pelo menos vão parar de se mover, na verdade, e as flechas, por consequência, também vão. Nisso, a Nemo ela vai ir para o chão, ela vai poder andar com segurança e ela vai injetar um agente coagulante de nervos, se não me engano. Deixa eu conferir aqui de novo, porque eu anotei, mas eu tenho que ler de novo, porque esses nomezinhos científicos é complicado. É agente coagulante de nervos. Sim, ela vai injetar um agente coagulante de nervos numa das flechas e isso vai fazer com que os órgãos do Pernida, pelo que o episódio deu a entender, vão parar. Isso dá certo até a página 2, porque no momento que o Pernida percebe que aquele agente coagulante vai ter um efeito muito ruim nele, ele simplesmente corta um dedo dele antes que esse agente se espalhe por todo o corpo dele. E aí, lascou, né? Porque o Mayuri, ele constata que o Pernida ele evolui conforme os nervos dele vão se conectando com as coisas. Então, ele se conectou ali de alguma forma com o Zaraki e ele acabou pegando os reflexos do Zaraki, que são reflexos muito bons e muito rápidos. Sendo assim, Mayuri se encontra numa situação terrível e aí a gente vai para um flashback da Nemo. Nesse flashback a gente vê ali basicamente como foi parte do que acredito que seja a infância dela, porque ela é pequenininha, e é dito nesse flashback que a Nemo é o experimento mais ambicioso e de maior sucesso do Mayuri, porque ele conseguiu criar um Shinigami do zero, né, do nada. E por conta disso, Mayuri estaria vivendo o sonho dele, porque é dito em algum momento por um dos oficiais que o Mayuri ele usava como desculpa que o sonho dos Shinigamis é criar a vida do zero, sendo que na verdade esse seria o sonho dele. Assim a gente volta pro presente e aí a gente vê ali que a Nemo consegue salvar o Mayuri, deixa ele em um lugar seguro e volta para enfrentar
Pernida. E assim, eu acho que esse é o primeiro momento em que eu vou divergir muito de qualquer pessoa que viu esse episódio, porque se é pra eu sentir alguma coisa com essa cena, o que eu sinto é decepção, porque vai lá, acompanha meu raciocínio. É uma personagem feminina de Bleach que mal aparece, ou tem algum destaque real, mas ela é forte, só que ela mal luta, então a gente mal vê isso. Ela mal tem desenvolvimento durante toda a história, e aí quando ela tem algum desenvolvimento, ela morre. É uma Nohana 2.0. Mas é justificado porque depois, sim, a Ono também, mas não deixa de ser um desperdício. Pelo menos a cena seguinte é legal. A cena da Porograns, uma alucinação ali, conversando com o Mayuri, eu acho legal. 君はあの左腕の化け物に感謝せねばなるまい。あの肉人形を殺すことで君のそのうぬぼれと怠慢を叩き潰してくれたのだ。 Provavelmente a melhor cena do episódio. Dito isso, o Mayuri permite que o Pernida consuma os restos da Nemo, exceto pelo cérebro, porque o Pernida vai ali e vai consumir o que sobrou da carne da Nemo para aquele negócio da aprendizagem dele, eu imagino. Só que a Nemo, ela tem uma glândula nela, que eu vou ter que ler aqui de novo porque é um termo bem chatinho. Deixa eu ver aqui. A Nemo, ela tem um órgão de divisão celular acelerada. Então, como o Pernida ele copia características do corpo da pessoa que ele está se conectando de alguma forma, ele copia isso. E sem o cérebro da Nemo, para ele absorver a característica de controle sobre isso, é porque o cérebro da Nemo tem uma parte dele que controla esse órgão, essa parte fica fora de controle e o Pernida explode, encerrando a luta praticamente. A única coisa que acaba acontecendo depois é que o Mayuri ele vai embora dali, só que os últimos 2 nervos do Pernida que ainda estavam funcionando conseguem quebrar os pés do Mayuri. E aí o pessoal ali da Divisão 11 ajuda o Mayuri a chegar até umas cápsulas de cura, onde estavam o Hitsugaya e a Matsumoto, que saem dessas cápsulas para que o Mayuri e o Zaraki entrem nelas. E é assim que acaba a participação do Mayuri por enquanto, mas não o episódio, porque depois do encerramento tem uma cena pós-crédito, que é justamente dos Quincy's, né? Mostra ali a Giselle e ali o Toto invadindo o castelo do Ihabarra, e não só elas aparecem, tá? Aparece também o resto das meninas, né? Aparece a Meninas, o nome dela, aparece a Candice e a Bambieta também, todas em forma zumbis. O que me deixa muito triste, afinal de contas, se são zumbis, quer dizer que elas estão em posse da Giselle, e eu não sou maior fã da Giselle. Mas enfim, o que é mais importante aqui é que, primeiro, aparentemente esses Minions que estão enfrentando elas são fragmentos do poder do Ihabarra, até agora, né? Fragmentos do poder do Ryo. E segundo e mais importante, a gente tem ali o encontro do Basbi e do Juga, que não deve continuar no próximo episódio, eu imagino, porque pela preview, o próximo episódio deve voltar pro Shunsui e pra Nanao, porque o poema que acontece depois desse pós-crédito é da própria Nanao. E agora sim, o episódio se encerra e vamos lá, porque eu acho que esse aqui é o momento que o episódio é bem animado? Sim. O episódio tem uma trilha sonora boa? Sim. E tem uma trilha sonora bem colocada. Certo? Isso é tudo verdade. O desenvolvimento da Nemo, eu gosto, eu acho interessante. Eu acho que do ponto de vista dela, faz sentido o Mayuri ser uma figura paterna do ponto de vista dela. Porque pra ela, realmente, o Mayuri deve ter sido o mais próximo de um pai que ela já teve. Só que eu interpreto isso de uma maneira diferente do que isso está necessariamente no Mayuri em si, certo? Uma coisa é a Nemo acreditar nisso, outra coisa é isso realmente estar no Mayuri. E o meu problema começa quando eu sei que isso está no Mayuri. Eu sei e eu não consigo mais desver. Tipo, o Chichikubo, ele realmente quer que eu acredite que o Mayuri tem como uma de suas características ser paizão. É sério. Você pode notar que a cena que eu mais gostei no episódio foi a cena do Aporograns. Isso diz muito sobre mim. Eu sou a pessoa que não se esqueceu do que o Mayuri fez, que não vai se esquecer. A manipulação emocional do Chichikubo não vai funcionar comigo, porque sim, eu morri por dentro, eu não tenho um coração, então não vou me esquecer do que o Mayuri fez. E você pode me dar 1000 justificativas de porque, no subtexto 15 da linha não sei da quantas, porque você tem que entender que a
Bankai no Mayuri tem esse kanji e ela significa isso, eu vou acreditar em você, de verdade. Mas pode me dizer que esse detalhe da mudança do Mayuri já está na primeira parte da luta dele com o Pernida. E eu vou acreditar em você, de verdade, porque eu sei que isso também tá lá. Mas pelo menos ali tá menos acentuado. Então eu aproveito mais a bizarrice, que é o que me agradou naquele episódio. Agora, aqui, a parte central do episódio é o drama. Essa é a parte central. Então a partir do momento que eu sei que isso está ali, começa a ser difícil de ignorar. Porque a forma como eu enxergava o Mayuri é de que, pra ele, não só o Nemo, tá? Porque eu sei que muita gente vai lembrar, talvez, que ele tratava o Nemo como um objeto, como uma ferramenta. E isso lá mudou de repente na história. Mas não é só com a Nemo. É com todo mundo. Ele enxergava os subordinados dele como objetos, como ferramentas para a ciência. E ele mesmo, como uma ferramenta da ciência, ele se modificava. Então, mesmo que eu tente ser generoso com essa premissa, que eu não gosto do Mayuri paizão, mesmo que eu tente, eu não consigo não me questionar quando foi que o Mayuri mudou de perspectiva. Quando? Porque era praticamente uma visão de mundo. Ele enxergava as pessoas, inclusive ele mesmo, como um objeto para ciência. O que fez ele mudar de ideia? O que mudou ele? Não, agora eu não posso tratar as pessoas como ferramentas, eu tenho que tratar como pessoas, ou mais próximo disso. O que foi que mudou? Eu não sei. E se aconteceu, você me perdoe, porque eu não lembro. E aí eu chego nesse ponto e sabe, como se já não bastasse eu não gostar do conceito disso, tem esse outro problema do que eu entendo no Mayuri. Então toda vez que eu tento gostar desse episódio, porque eu sei que ele tecnicamente não é ruim, mas eu odeio ele, porque o meu problema não tá na qualidade técnica, porque, sabe, entende? O meu problema é com o conceito. Eu detesto esse conceito. É aí que eu divido de todo mundo. Porque eu imagino que muita gente vai ser tocada por essa mensagem. Eu imagino que esse episódio vai tocar muita gente. Só que ele não tocou em mim. Então, pra mim, esse é o pior episódio dessa parte de Bleach, pelo menos. Não é o pior episódio de Bleach, porque eu imagino que existam outros piores. Mas essa parte, com certeza, é o que menos me agrada. Se não fosse esse maldito conceito do Mayuri paizão rastando o episódio pra baixo, seria melhor. Mas ele tá ali. Eu sinto muito você que tá me assistindo por eu não conseguir gostar. De verdade. Eu não sei se eu deveria pedir o seu like agora, porque honestamente, eu genuinamente acredito que a maioria das pessoas vai gostar desse episódio. E aí é complicado eu pedir o seu like falando que eu odiei o episódio, que você provavelmente gostou ou que mudou sua perspectiva sobre Mayuri. Mas se você não se importar com isso, deixa o like. Se você não se importar com isso, se inscreva para mais vídeos. E se você ainda não tiver criado alguma antipatia comigo, eu vejo você em algum vídeo que eu postar por aqui.